Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento humano e sobre como as diferentes fases da vida elas interferem na maneira como uma pessoa vivencia o adoecimento. Quando falamos em necessidade de enfermagem, né, da assistência ali de enfermagem, nós precisamos lembrar que nós não cuidamos apenas de uma doença, nós cuidamos de uma pessoa que está vivendo aquela doença em uma determinada fase da vida. Por exemplo, uma internação hospitalar, ela não vai ter o mesmo significado para uma criança de 5 anos, para um adolescente de 15, para um adulto de 40 ou para uma pessoa de 80. A doença, ela pode até ser semelhante, mas as preocupações, os medos, a compreensão do que está acontecendo e a necessidade de autonomia, elas são diferentes. Por isso, ao longo dessa aula, a gente vai pensar no cuidado multigeracional, ou seja, como podemos adaptar nossa maneira de nos comunicarmos e prestar assistência de acordo com as características de cada fase da vida. Eu quero que vocês comecem a pensar que uma necessidade, né, uma assistência individualizada, ela não significa necessariamente mudar a técnica, mas muitas vezes significa mudar a forma como a gente se aproxima da pessoa que vai receber essa técnica. Durante essa aula, nós temos alguns objetivos importantes. Primeiro, compreender que o desenvolvimento humano ele não termina na infância. A gente vai continuar passando por mudanças físicas, emocionais, cognitivas e sociais durante toda a nossa vida. A gente também vai identificar algumas necessidades emocionais relacionadas às diferentes fases. Outro objetivo vai ser compreender que idade, experiência anterior e contexto de vida vai influenciar na maneira como uma pessoa ela reage ao adoecimento. Vamos discutir também os impactos psicológicos da hospitalização. Às vezes, olhamos para um paciente internado e pensamos somente no diagnóstico e nos procedimentos, mas a internação ela vai interferir na rotina, na autonomia, na privacidade, nas relações daquela pessoa. Por fim, a gente vai falar sobre dois pontos fundamentais para a enfermagem, que é adaptar a comunicação ao paciente e preservar, sempre que possível, a sua autonomia e a sua individualidade. O desenvolvimento humano, ele é um processo que acontece durante toda a vida. Quando ouvimos a palavra desenvolvimento, muitas vezes a gente pensa somente nas crianças crescendo. Mas desenvolvimento não significa apenas crescer fisicamente. Durante a vida inteira, a gente sofre mudanças físicas, emocionais, cognitivas, sociais e também comportamentais. Uma criança, ela está aprendendo a compreender o mundo. Um adolescente, ele já está construindo a sua identidade e buscando mais autonomia. Um adulto, ele pode estar envolvido com trabalho, família, filhos, projetos. Uma pessoa idosa, ela pode estar vivenciando a aposentadoria, mudanças funcionais, perda ou reorganização da sua própria rotina. E tudo isso interfere na experiência de adoecimento. Por isso, o profissional, ele precisa perguntar não apenas qual é a idade do paciente, mas também o que essa doença representa para essa pessoa nesse momento da vida. Essa pergunta, gente, ela muda completamente a nossa forma de cuidar. Porque o técnico de enfermagem, ele precisa estudar o desenvolvimento humano. Porque vocês, gente, poderão cuidar de pessoas de faixa etárias completamente diferentes. No mesmo serviço ou ao longo da vida profissional, vocês podem atender criança, adolescente, adulto, gestante, idoso. A técnica, por exemplo, de aferir uma pressão arterial, ela possui os princípios técnicos e definidos. Mas a maneira de como você vai abordar uma criança não vai ser exatamente a mesma que você vai utilizar para abordar um adulto, né? Da mesma forma, a maneira de preservar a privacidade de um adolescente merece atenção especial. Como uma pessoa idosa, a gente precisa ter cuidado para não confundir idade, gente, com incapacidade, tá? Então a gente pode dizer que a técnica, ela pode ter princípios semelhantes, mas a abordagem precisa ser individualizada.
Conhecer as características das fases da vida vai ajudar vocês a se comunicar melhor, a perceber necessidades e a evitar comportamentos que aumentem o medo, a ansiedade e o constrangimento. Agora, vamos pensar em uma criança hospitalizada. Para nós profissionais, o hospital é um ambiente conhecido. Para uma criança, pode ser exatamente o contrário. Ela vai estar longe de casa, em contato com pessoas desconhecidas, ouvindo sons diferentes, vendo equipamentos que não compreende. Além disso, existe procedimento, dor, mudança de rotina. E dependendo da idade, a criança ela pode nem compreender por que que ela está internada. Ela pode pensar: por que que essas pessoas estão mexendo em mim? Minha mãe vai embora? Essa injeção vai doer? Uma questão muito importante é que a criança, ela nem sempre consegue dizer claramente que está insegura, que está com medo, que está ansiosa. Por isso, gente, muitas vezes o comportamento, ele se transforma em uma forma de comunicação. O técnico, ele precisa aprender a olhar para esse comportamento e perguntar: o que que essa criança pode estar tentando comunicar, né? A criança hospitalizada, ela pode apresentar um comportamento diferente do habitual. Ela pode chorar mais, ficar irritada, não querer conversar, se agarrar aos pais ou ao responsável, pode recusar procedimento. Em alguns casos, gente, pode aparecer até alterações de sono, comportamento regressivo. Por exemplo, uma criança que já realiza determinada atividade sozinha, ela pode passar a exigir mais ajuda. Nós precisamos tomar muito cuidado para não interpretar imediatamente esse comportamento como uma malcriação, como uma manha. A gente precisa pensar na situação do ponto de vista da criança. E ela está num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, passando por procedimentos que muitas vezes vão provocar dor, medo. Então o comportamento, ele pode representar esse medo, essa insegurança, essa ansiedade, essa necessidade de proteção. E o profissional, ele precisa primeiro tentar compreender antes dele rotular, tá, gente? A adolescência, desculpa, pessoal, pulei aqui. Existem algumas atitudes simples que tornam o atendimento à criança muito mais adequado. Primeiro, gente, vamos sempre nos apresentar. Não é porque é uma criança que a gente pode simplesmente chegar e iniciar um procedimento. Quando possível, vamos ficar na altura dela. Isso vai diminuir aquela imagem do adulto em pé acima da criança, que pode acabar aumentando a sensação de ameaça. Vamos utilizar uma linguagem simples e adequada para a idade. Explicar antes de tocar. E existe, gente, um princípio muito importante. Não minta para a criança. Se algo poderá provocar o desconforto, não diga não vai doer absolutamente nada. Porque depois, se doer, a criança ela vai perder a confiança em vocês. A gente pode dizer, você pode sentir uma picadinha, mas eu vou explicar o que a gente vai fazendo. A gente também tem que permitir a participação do responsável quando isso for adequado, tá, gente? E utilizar estratégias lúdicas. A gente nunca utiliza, procedimento como ameaça. Aquela típica frase: "Se não ficar quieto, vou chamar alguém para dar uma injeção". Fazem a criança, gente, isso faz a criança associar o profissional e o procedimento a uma punição, ao medo, tá? Isso é muito comum a gente ver acontecer. A adolescência, ela já vai possuir características próprias. Ela é um período marcado pela construção de identidade, de mudança de comportamento, necessidade de pertencimento e a busca de crescimento por autonomia. Existe também, uma preocupação muito importante com a imagem corporal, com a privacidade. Agora imagina um adolescente internado. Ele pode precisar retirar sua roupa diante dos profissionais, ele pode depender de outra pessoa para determinados cuidados, ele pode ter familiares respondendo perguntas por ele. Tudo isso, gente, pode produzir constrangimento.
Um outro aspecto importante é não interpretar automaticamente o adolescente como rebelde. Às vezes, determinado comportamento, ele representa uma tentativa de preservar a autonomia em um ambiente onde ele se sente perdido, ele sente que ele perdeu o controle sobre quase tudo. Por isso, a gente precisa respeitá-lo como participante do próprio cuidado. A primeira orientação, né, ao paciente é não infantilizar a adolescência. Converse diretamente com ele. É claro, gente, que os responsáveis, eles possuem um papel importante. E existem situações em que a sua participação é necessária. Mas isso não significa ignorar a pessoa que está recebendo o cuidado. Imagine um adolescente de 15 anos, deitado no leito, e o profissional entra perguntando somente para a mãe: ele está sentindo dor? A gente pode perguntar diretamente para ele: como está sua dor hoje? Depois, se necessário, complementar a informação com o responsável. A gente também precisa respeitar o pudor e a privacidade. Antes de expor o corpo, explicar o que vai ser feito e reduzir a exposição ao mínimo necessário. A gente também precisa estimular perguntas. Uma boa abordagem seria: eu vou explicar esse procedimento para você, depois você pode me perguntar qualquer coisa que não tenha ficado clara. Isso, gente, demonstra respeito, favorece a confiança. Já no adulto, gente, deixa eu só passar. Só um minutinho, pessoal. No adulto, o adoecimento frequentemente interfere em várias áreas da vida ao mesmo tempo. Imagine uma pessoa de 40 anos sendo internada. Ele pode não estar preocupado somente com o diagnóstico. Ele pode estar pensando como que ele vai trabalhar, quem vai ficar com os filhos, se ele vai continuar recebendo salário, como que vai ficar a família, quando que ele vai poder voltar às atividades físicas. E isso é exatamente importante para a gente compreender determinadas manifestações emocionais, que são como por exemplo, às vezes a gente vê um adulto muito ansioso e pensamos que ele está preocupado apenas com o resultado de um exame. Mas, gente, talvez aquela pessoa seja a principal fonte de renda da família. Talvez ele seja responsável pelo cuidado de outras pessoas. Também pode existir preocupação relacionada à sexualidade, imagem corporal, independência e projetos pessoais. Portanto, quando cuidamos de um adulto, a gente precisa lembrar que a doença, ela pode produzir repercussões muito além do corpo, tá, gente? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa idosa. A primeira coisa que precisamos abandonar, é a ideia de que envelhecimento é sinônimo de doença, gente. Envelhecer é um processo da vida. É claro que, com o avanço da idade, pode surgir determinadas limitações e doenças crônicas. Mas a gente não deve considerar uma pessoa incapaz simplesmente porque ela é idosa. Além das mudanças físicas, algumas pessoas elas podem viver aposentadoria, perda de amigo, do companheiro, mudança familiar, redução de participação social, e algumas podem apresentar até limitações auditivas ou visuais. Outras podem permanecer extremamente independentes. E isso, gente, reforça a importância da individualização, de não pensar que todo idoso é assim, e de perguntar: quem é esta pessoa? O que ela consegue fazer? Como que ela prefere ser tratada? Do que realmente se ela precisa de ajuda, somente isso, né? Essa é uma postura muito mais adequada. Uma situação muito comum na assistência é a infantilização da pessoa idosa. Por exemplo: vamos tomar o remédio, vovozinho. Hã, Pode parecer, gente, uma fala carinhosa, mas se não existe intimidade ali, e a pessoa não demonstrar preferência por esse tratamento, isso pode ser inadequado. Aquele paciente possui nome, pode ser seu Antônio, Dona Maria, senhor José. Outro problema frequentemente encontrado
é conversar com os familiares como se a pessoa idosa, ela não estivesse presente. Imaginem, o paciente está sentado ao lado e o profissional pergunta para a filha: ele consegue tomar banho sozinho? Por que que não pergunta primeiro para o paciente? A gente pode dizer: senhor Antônio, o senhor costuma tomar banho sozinho ou precisa de alguma ajuda? E aí, se tiver necessidade, depois a gente conversa com a família. Idade, gente, não significa perda automática da capacidade de participar. A gente precisa respeitar a pessoa idosa. Isso significa reconhecê-la como protagonista da própria vida, enquanto ela possui condições para isso. Agora a gente vai ampliar essa discussão para qualquer pessoa hospitalizada. Internação, gente, significa mudança de rotina. A pessoa, ela deixa sua casa, sua cama, seus horários e parte das suas atividades. Muitas decisões, elas passam a depender de outras pessoas. O horário da medicação é determinado, os exames têm horário, a alimentação chega em determinado momento. Pode existir a necessidade de ajuda para higiene e mobilidade. Então, a hospitalização, ela pode gerar uma sensação importante de perda de controle. Pode surgir medo, irritabilidade, ansiedade, tristeza, impotência. Por isso, a gente precisa ter cuidado para não interpretar toda irritação como falta de educação. Isso, gente, não significa aceitar comportamento inadequado, tá? Mas a gente precisa reconhecer que existe um contexto emocional por trás daquela experiência. Imaginem uma pessoa que passou 50 anos realizando tudo sozinha. Ela sempre tomou banho, escolheu sua roupa, trabalhou, dirigiu, cozinhou, organizou sua casa, sua vida. E de repente, após um adoecimento, alguém precisa ajudá-la a tomar banho, né? Além ali da dependência física, pode surgir vergonha, constrangimento, tristeza e até raiva. Eu não quero ajuda. Não devemos entender automaticamente como ingratidão ou teimosia. Pode existir dificuldade de aceitar uma perda recente de independência. Se a pessoa não precisa de ajuda em uma parte da atividade, nos ajude naquela parte, mas aquilo que ela não consegue fazer deve ser estimulado. Nesse slide, a gente transforma o conceito de autonomia em atitudes muito práticas. Se o paciente consegue lavar o próprio rosto, vamos permitir. Talvez ele leve mais tempo do que o profissional levaria para fazer. Mas existe um ganho importante de independência. Será que ele consegue segurar o copo? Temos que incentivar. Se poder escolher entre duas roupas, vamos deixar ele escolher. Essas pequenas decisões, elas parecem simples para a gente, mas para alguém que perdeu parte da autonomia, elas podem ter grande significado. A gente precisa evitar um erro muito comum. É claro, gente, que existem situações de emergência e momentos em que a gente precisa assumir determinadas atividades, mas sempre que for seguro e possível, o cuidado ele deve ser estimulado, né? A gente deve estimular a capacidade do paciente, não a dependência. A gente pode resumir assim: não faça automaticamente pelo paciente aquilo que ele ainda consegue fazer com segurança. Agora, vamos pensar nas doenças crônicas. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de uma condição como diabetes, hipertensão ou doença cardiovascular, muitas vezes não estamos falando de um tratamento de poucos dias. A gente está falando aí de uma mudança que pode acompanhar aquela pessoa por muitos anos. Ela talvez precise modificar sua alimentação, iniciar medicamento, organizar novos horários, atividade física, consulta, determinadas consultas, né, que precisa ali ser agendadas, monitorar determinadas condições. Para a gente, profissional, às vezes parece simples dizer, é só mudar a alimentação. Mas para a pessoa isso pode significar mudar hábitos construídos durante décadas. Então, a adaptação nem sempre acontece imediatamente. O procedimento, ele precisa orientar
mas ele também precisa compreender que mudança de comportamento é um processo. Quando uma pessoa ela não segue o tratamento, é muito difícil, é muito fácil rotular ela. É irresponsável, não se cuida, depois reclama. Antes da gente concluir, a gente precisa investigar. Será que ela realmente compreendeu a orientação? Imagine alguém que recebeu várias orientações técnicas e saiu com vergonha de dizer que não entendeu. Uma outra possibilidade: ela possui dinheiro para comprar os medicamentos. Ela consegue chegar ao serviço de saúde? Existe apoio familiar? Ela esquece os horários? Apresentou efeito adverso e ficou com medo? Será que ela aceitou o diagnóstico? Todas essas questões, gente, interferem na adesão. O papel da enfermagem também envolve tentar identificar barreiras. Por quê? Dizer repetidamente, você precisa tomar o medicamento, não resolve o problema se a verdadeira dificuldade for, eu não tenho dinheiro para comprar. Ou então, guardem a frase central. Antes de julgar uma não adesão, procure compreender o que está dificultando ela. Tá? Então, antes da gente aceitar um cancelamento ou uma evasão, sempre perguntar para o profissional qual que é o problema, o que que o impede de fazer o estágio final. Pessoal, deixa eu só mudar aqui. Chegamos, ao final aqui de mais um conteúdo. E este slide, gente, ele retoma, né, a nossa proposta. Hoje nós vimos que desenvolvimento humano e adoecimento estão profundamente relacionados. A criança, ela pode demonstrar medo através do comportamento. O adolescente pode possuir uma necessidade crescente de autonomia e privacidade. O adulto pode vivenciar impactos familiares, econômicos e profissionais. A pessoa idosa, ela precisa ser respeitada, sem infantilização, tá, pessoal? Isso é muito importante. A gente também viu que a própria hospitalização pode gerar a sensação de perda de controle. E discutimos que estimular a autonomia significa reconhecer aquilo que o paciente ainda consegue realizar. Finalmente, vimos que a adesão ao tratamento não deve ser tratada apenas como obediência. Precisamos compreender as dificuldades, as condições de vida e o contexto. Então, quando forem cuidar de alguém, lembre-se, não estamos cuidando apenas de uma faixa etária ou de um diagnóstico. Estamos cuidando de uma pessoa com uma história própria. Tá bom, pessoal? Para finalizar, eu quero deixar uma reflexão. Durante a formação em enfermagem, nós aprendemos a identificar sinais, sintomas, doenças, procedimentos e técnicas. Tudo isso, gente, é indispensável. Mas duas pessoas com o mesmo diagnóstico, elas podem viver experiências completamente diferentes. Uma criança, ela pode enxergar um procedimento como algo assustador. Um adolescente pode sentir vergonha. Um adulto pode pensar no trabalho e na família. E uma pessoa idosa poderá sofrer principalmente porque perdeu parte da independência. Então, a pergunta do profissional não deve ser apenas o que esse paciente tem. A gente precisa acrescentar quem é esse paciente e o que essa situação representa para ele. Quando conseguimos fazer isso, a gente começa a oferecer uma assistência verdadeiramente individualizada. Cuidar não é fazer tudo pelo paciente. Às vezes, cuidar significa permitir que ele continue fazendo aquilo que ele ainda consegue. Cuidar não significa obrigar a aceitar imediatamente uma nova realidade. Às vezes, significa compreender que a adaptação exige tempo. E cuidar não significa utilizar exatamente a mesma abordagem com todo mundo, tá, pessoal? Significa reconhecer que cada etapa da vida vai trazer necessidades, medos, experiências e formas diferentes de enfrentar o adoecimento. O conhecimento técnico, ele vai ensinar a gente o que fazer, mas a compreensão do desenvolvimento humano também vai nos ajudar a decidir como cuidar da pessoa
que está diante de nós. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se encontra na nossa próxima aula.